Estão vendo a tela aí? Sim. Sim. Galera, não me salva. Nessa aula a gente vai fazer um resumo de todas as configurações com amplificadores operacionais que a gente deduziu até agora. Então, eu vou só lançar as fórmulas, as funções de transferências VO por VI de cada uma das configurações. Mas tu tem que saber como que tu chega nessas fórmulas. Isso aí a gente viu em todas as últimas aulas, aí, tirando as aulas de exercício. Basicamente, nesses amplificadores ideais que a gente está lidando, tu vai fazer V mais igual a V menos, I mais igual a I menos igual a zero. Com essas duas equações, tu vai conseguir resolver todos os teus problemas aí de amplificadores operacionais. Então vamos lá. A primeira configuração que a gente tem aqui é o amplificador inversor. Se tu lembrar lá, vamos chamar esse resistor aqui de R1 e esse aqui de R2. A nossa entrada VI e a saída VO. Então, a função de transferência para esse amplificador inversor aí vai ser a seguinte: VO vai ser menos R2 sobre R1 vezes VI. Essa aqui é o nosso amplificador inversor, então. Na próxima, a gente tem o amplificador não inversor. O amplificador não inversor, a gente tem uma tensão sendo ligada ao terminal não inversor, que é o terminal positivo. Aqui a gente vai chamar de novo de R1 e R2. E a nossa saída vai ser a soma dos resistores dividido pelo resistor R1, isso aí multiplicando a entrada VI. Então nota por que é o não inversor, porque a gente não tem aquele sinal de menos ali na frente. Continuando aí, então, a gente tem agora o somador inversor. O somador inversor vai ser aquele em que a gente faz a soma de N sinais. Aqui eu só representei dois, que eu vou chamar de V1 e V2, com resistores R1 e R2, e esse resistor eu vou chamar de R. A nossa saída VO para esse sistema vai ter essa cara aqui, ó, R menos R, porque é um somador inversor, então menos R que multiplica V1 sobre R1, mais V2 sobre R2. Se tu tiver N resistores aí, tu vai ter V3 sobre R3, V4 sobre R4 e aí por diante. Então, esse aqui é o nosso somador inversor. Agora, vamos continuar nessas nossas configurações básicas aí. A gente tem, então, o amplificador subtrator, que é esse aqui da figura. Olha só. O amplificador subtrator, a gente vai ter aqui resistores RA, RB, RC, RD. E as entradas que eu vou chamar de VA e VB, com a saída VO. A função de transferência desse nosso subtrator vai ser a seguinte, olha só, VO vai ser igual a RD, vou deixar só D, sobre D mais C, que multiplica A mais B sobre o resistor A. Isso tudo vai estar multiplicando o nosso VB menos RB sobre RA, B sobre A, que multiplica o VA. Essa aqui é uma fórmula um pouquinho complicada, mas se tu fizer algumas simplificações, por exemplo, se tu disser que isso aqui é igual a isso aqui já se corta, já fica bem mais tranquilo aí resolver essa equação aí. Continuando, a gente tem o nosso buffer ou seguidor de tensão. Esse aqui é um dos circuitos mais simples, é aquele em que VO igual a VI. Mas se tu lembrar lá da nossa aula sobre o buffer, tu vai ver que a utilidade dele é bastante grande, porque ele faz, como essa corrente aqui do amplificador é zero, se a gente tiver uma fonte de tensão real aí, que tem uma resistência em série, então a tensão na carga, a tensão na carga com uma resistência em série vai ser menor do que a tensão da fonte. Se tu usar um buffer, não. A tensão na carga vai ser exatamente igual à tensão na fonte aí. Então, a gente tem essa utilidade para o nosso buffer ou seguidor de tensão.
Agora a gente passa para aqueles circuitos em que a gente tem a presença dos capacitores. São eles o diferenciador, que tem essa cara aqui. Então ele tem um capacitor C, um resistor R. Esse aqui, ele é aquele resistor, se tu lembrar lá, que vai limitar o ganho em frequências altas. Por enquanto a gente vai ignorar ele e a gente vai tratar esse circuito diferenciador como se a gente estivesse tratando com frequências possíveis aí de serem implementadas sem que esse capacitor estoure ou que crie uma tensão grande demais. Então, a saída desse nosso circuito, ele é inversor. Então, ele vai ser menos RC, que multiplica a derivada dessa tensão VI de entrada aqui. Então, vai ser dVI dt. Essa aqui, então, é a função de transferência do diferenciador. Depois, a gente tem ainda o integrador. Ele é bem parecido com o diferenciador, só que, em vez daquele resistor estar aqui em série com a tensão de entrada VI, ele está aqui na realimentação negativa. Esse aqui também é aquele resistor que tem a mesma função de antes, de limitar o ganho, só que dessa vez para altas frequências. Então a gente vai ter aqui o resistor R e o capacitor C. A saída desse nosso circuito em termos da entrada também é inversora e tem a seguinte cara, 1 sobre RC vezes a integral do VI dt mais um V de zero, que seria a tensão V0 inicial, que na maioria dos casos aí vai ser justamente zero. Para finalizar, a gente tem aquelas duas configurações em que o amplificador opera na região saturada, que é o amplificador comparador, que é esse aqui, que a gente tem aqui o menos VCC e o mais VCC, o V menos e o V mais, e o VO. Então a gente tem que o VO vai ser mais VCC se o V mais for maior que o V menos, e menos VCC se o V menos for maior que o V mais. Lembrando daquelas limitações lá no limite. Então, quando o V menos está muito próximo de V mais, a gente pode ter oscilações muito grandes entre mais VCC e menos VCC. E, por fim, a gente tem aquele comparador com histerese, que vai ser o circuito que resolve esse problema que a gente falou da borda aí antes. Então, se a gente tem aqui um VI, um VO, R1 e R2, a gente vai ter dois valores de VI que vão alterar o estado do nosso sistema. Lembrando que aqui o VO só pode ser também mais e menos VCC. Então, se a gente está trabalhando em menos VCC, o valor de VI que vai fazer ele se tornar mais VCC, a gente pode chamar de V up, porque vai ser uma borda de subida, ele vai ser R1 sobre R1 mais R2. Como é a borda de subida, então ele vai estar multiplicando mais VCC. Já o V down, que é aquele da borda de descida, ele vai ter justamente o mesmo valor, só que com sinal contrário. Então R1 sobre R1 mais R2, que multiplica menos VCC. Então, essas aí são todas as configurações que a gente viu de amplificadores até agora. Nas próximas aulas a gente vai ver algumas técnicas para resolver circuitos, algumas técnicas para projetar circuitos e alguns exemplos aí para finalizar o nosso curso de amplificadores operacionais. Era isso aí então e até lá. Olá, aqui é o professor Gilberto falando com mais uma aula do nosso curso de amplificadores operacionais. E na aula de hoje a gente vai apresentar o datasheet do componente, tá? O amplificador operacional que a gente vai estar apresentando hoje é o LM741, tá? E o que acontece? O datasheet do componente ele apresenta diversas informações sobre o dispositivo e eu vou mostrar para vocês algumas em destaque que a gente falou aqui no nosso curso, tá? Já dando um destaque inicialmente, né, a gente tem algumas aplicações aqui, né, que são mostradas para o próprio amplificador, tá? O próprio datasheet do componente ele já mostra algumas aplicações. Esse datasheet é o da Texas Instruments, tá? Então tem diversas empresas que fabricam esses componentes. Desse daqui é justamente o da Texas Instruments. Aí você tem algumas aplicações, tá certo? Que ele destaca, né? Comparadores,
filtros ativos, integradores, diferenciadores, né? Que são aplicações que a gente vai ver aqui no nosso curso, tá? Então, a gente vai ver boa parte, talvez todas essas aplicações que a gente está mostrando. Então, quando a gente for para a parte de aplicações, a gente vai estar falando e relembrando de cada uma dessas aplicações e destacando seus conceitos principais, tá legal? E a gente falou sobre algumas delas na nossa primeira aula, tá? Aí o que é que acontece? Aqui, ainda nessa página, né, na primeira página do datasheet do componente, a gente tem uma aplicação típica, que é essa aqui, a gente também vai ver no nosso curso, tá? Não vou adiantar agora, mas o que eu quero te mostrar aqui do que a gente viu é o seguinte, é justamente a simbologia do componente, que o próprio datasheet já está falando, tá? Também mostra o que a gente viu das extensões de alimentação, tá? Também mostrando a entrada inversora e a entrada não inversora juntamente com a saída. E, naturalmente, né, a gente falou em uma das aulas dessa configuração aqui, que é uma configuração que tem realimentação, tá? Em que a saída ela está voltando aqui para a minha entrada. Tá? Então, a gente falou sobre isso aqui, e essa aplicação aqui a gente vai falar nas aulas posteriores. Não vou adiantar agora, para a gente poder analisar ela bem direitinho em aulas posteriores. O que eu preciso que você saiba agora é que isso aqui a gente apresentou no nosso curso, e no datasheet do componente você consegue identificar as coisas que a gente apresentou até o momento do nosso curso. Nesse caso aqui, a simbologia e também o modo, né, de operação desse cara, em que ele está operando aqui com a realimentação. Tá legal? Isso dá para a gente ver perfeitamente, tá? E aí o que eu gostaria de destacar para você nessa página aqui é a configuração dos pinos e também suas respectivas funções, tá? Eu queria destacar algumas funções aqui. Esse nosso amplificador operacional que a gente está tratando aqui, ele tem 8 pinos, tá? E aí eu vou dar destaque a esses pinos aí que a gente falou aqui no nosso curso, ó. Aqui nos pinos 2, 3 e 6 a gente tem o nosso amplificador operacional, né? No pino 2 você tem a entrada inversora, no pino 3 você tem a entrada não inversora, no pino 7 você tem a sua saída, e nos pinos 7 e 4, perceba que você tem a alimentação. Então, basicamente, a gente falou sobre tudo isso aqui no nosso curso, tá? Essa é uma visualização, e essa aqui é outra visualização dos pinos, ou da configuração dos pinos no seu amplificador operacional do chip, né, LM741, tá legal? Aí, olha só, tá? Aqui eu tenho as condições de operação recomendadas, tá? Em termos do 741, do LM741, perceba que eu tenho uma família, né, mas destacando aqui o 741, a tensão de alimentação que a gente tem, ó, a gente tem uma tensão mínima de mais ou menos 10 volts e também de mais ou menos 22 volts, com valor aí típico de mais ou menos 15 volts, tá? E a temperatura, né, variando aqui de menos 55 até 125 graus Celsius, tá legal? E agora vamos destacar algumas características elétricas desse cara que a gente falou aqui no nosso curso, tá? A primeira que eu queria destacar é essa aqui, a resistência de entrada. Se você observar, ó, tem um valor típico de 2 mega ohms, tá? Então, a gente falou, né, que a resistência de entrada ela deve ser um valor elevado. Então, perceba que para esse cara aqui, a ordem da resistência de entrada, a ordem de grandeza é na ordem de mega ohms, tá? De 10 a sexta ohms, tá legal? Então, para você já saber aí que a resistência de entrada tem essa ordem de grandeza, tá? O ganho do meu amplificador aqui, ó, ele vale, nesse caso, 200 volts por milivolt, ou seja, o ganho desse cara é 200 mil volts por volt, ou 200 kV por volt, tá? Então é um ganho de 200K, um ganho também elevado. Falamos também da relação de rejeição no modo comum aqui, ó. Tá aqui o dado no datasheet, nós falamos aqui no nosso curso. Dado em dB, só como nós falamos, aqui valor típico de 95 dB, tá? A gente mostra isso aqui também do datasheet para você saber onde achar essas informações no datasheet do componente, tá? Porque no datasheet do componente, como eu falei, tem várias características do dispositivo e vale a pena você dar uma olhada para você verificar onde você pode achar no datasheet do componente todas as informações que a gente falou aqui no nosso curso, tá legal? Aqui, ó, eu tenho o slew rate, falamos também do slew rate, ó, que nesse caso aqui é 0,5 volt por microsegundo, tá legal? Então, o slew rate desse cara é 0,5 volt por microsegundo. Então, perceba, mais uma vez eu digo, aqui no datasheet do componente você encontra as informações sobre o seu dispositivo, tá? Aqui você tem o diagrama de bloco funcional, ou seja, o circuito interno do seu amplificador. Na aula 2 do nosso curso, a gente falou
da arquitetura interna do nosso amplificador operacional. Né? E se você parar para observar, esse cara ele é formado por transistores bipolares, ou seja, é um circuito transistorizado com transistores bipolares. Então a gente tem um curso completo aqui de transistores bipolares. Vale a pena você assistir. Se você ainda não assistiu, assiste, vale muito a pena para estar complementando esses conhecimentos que a gente está mostrando nesse curso. Aí perceba que eu tenho o circuito de entrada do amplificador operacional que a gente falou. Nós temos aqui o par diferencial com a carga ativa aqui em cima. Tá legal? Então aqui eu tenho o nosso amplificador diferencial, tenho as fontes de corrente polarizando os nossos circuitos. Então, eu tenho a carga ativa, tenho os estágios de saída aqui, ó, no nosso circuito. Então, assim, perceba que a gente defendeu lá no nosso curso de TBJ foi que a gente precisa entender as configurações básicas dos nossos circuitos com os transistores e a combinação dessas configurações vai dar algo maior, que nesse caso aqui foi o nosso amplificador operacional, tá? Que é um circuito transistorizado. Então, todas essas configurações, a identificação dessas configurações, a gente mostra lá no curso de TBJ, lá no curso de transistor bipolar. Então, vale a pena você assistir para complementar, porque na arquitetura interna do nosso amplificador operacional, a gente tem o par diferencial, tem o amplificador diferencial, tem a carga ativa, tem a fonte de corrente, tem o seu estágio de saída, e tudo isso nós falamos lá no curso de transistores bipolares ou curso de TBJ, tá? Então, esse datasheet aqui era o que eu queria mostrar para você ter uma primeira impressão, saber como é que você localiza as informações no seu datasheet do componente. Então, espero que essa aula tenha ajudado você, espero que você tenha entendido todos os conceitos. Se você gostou dessa aula, peço que você curta, que você comente, que você compartilhe esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita que pode se beneficiar com ele. Se inscreve no canal, ativa as notificações para estar recebendo vídeo novo todo. Olá, com este vídeo iniciarei uma nova série, agora sobre o CI 741. O 741 é um amplificador operacional, ele é conhecido e considerado como o pai de todos os amplificadores operacionais, por ter sido um dos primeiros a ser fabricado. Devido ao preço menor do que o dos outros amplificadores e também por ser facilmente encontrado em qualquer loja do ramo, o 741 é o amplificador operacional mais usado tanto por profissionais como por hobbyistas da eletrônica. Os iniciantes na eletrônica devem estar se perguntando o que é um amplificador operacional. Um amplificador operacional nada mais é do que um conjunto de transistores interligados para formar um amplificador de tensão de alto ganho. Veja o esquema elétrico simplificado, está simplificado, ok? Do interior de um CI 741. É isso que você encontraria dentro de um CI, se fosse possível abri-lo. O esquema está dividido em 3 blocos principais. O primeiro bloco é formado por um amplificador diferencial com 2 entradas e uma saída. O bloco 2, ou segundo bloco, é mais complexo e é formado por um amplificador de alto ganho e um circuito de controle de offset. Este controle de offset é usado em circuitos complexos, onde há necessidade de manter inicialmente a saída do CI em 0 volts. O terceiro bloco é formado por um amplificador complementar. Este amplificador permite que na saída pino 6 do amplificador haja um ganho de tensão tanto acima de 0 volts
como também abaixo de 0 volts. O amplificador operacional é usado em diversos tipos de circuitos nas mais diversas áreas, como indústrias, comércio, medicina, informática e etc. Em relação ao 741, a alimentação fica entre 6 a 15 volts, podendo ser usada fonte simétrica ou fonte simples. Nesta série, irei passar informações técnicas e também circuitos simples para que os iniciantes aprendam sobre este versátil CI. Neste primeiro vídeo, será mais informações técnicas, onde eu passarei as principais configurações e, a partir do segundo vídeo, será exibido circuitos de cunhos práticos e didáticos para que vocês aprendam e também se divirtam com este CI. Esta é a imagem do CI 741. Para aqueles que ainda não sabem como identificar os pinos de um CI, eu irei passar as informações básicas para isso. Todo CI tem na sua base, aqui na parte de cima, uma espécie de corte ou chanfro, como chama, ou um círculo, que é o caso desse. Isso aqui serve para indicar onde começa a contagem dos pinos, qual o lado que começa a contagem dos pinos. Tendo como base esta imagem aqui, então temos do lado esquerdo, portanto, começa do lado esquerdo o início da contagem. Então, temos do lado esquerdo, pino 1 até o pino 4. E do lado direito, do pino 5 até o pino 8. Um triângulo é usado nos esquemas elétricos para representar os amplificadores operacionais. No nosso caso, temos a representação do 741 e irei descrever a função de cada pino. O pino 2 é conhecido como entrada inversora, porque a polaridade da tensão presente neste pino sai no pino 6, que é a saída, invertido. O pino 3 é conhecido como entrada não inversora, porque não inverte a polaridade da tensão na saída. Então, a polaridade da tensão na entrada é a mesma, será a mesma na saída. Pino 4. O pino 4 é onde se liga a saída negativa ou 0 volts da fonte. Negativa se sua fonte for simétrica e 0 volts se for uma fonte simples. Pino 6. O pino 6 é o pino de saída do 741. O pino 5, o pino 1 e 5 não está representado aqui nesse esquema, mas são usados para o controle de offsets, aquele controle que eu falei anteriormente. Só é usado em circuitos bem complexos. Como vamos usar? Como o nosso circuito aqui, eu irei apresentar só um circuito simples, nós não vamos usar o pino 1 nem o pino 5. Pino 8. O pino 8 não tem função nenhuma. Esse cara aqui não tem função nenhuma no circuito, no CI. Ele está aí apenas para o CI não ficar manco. Então, você simplesmente ignora o mesmo. Esta é uma configuração bastante usada, é a chamada amplificador inversor, pois a tensão de entrada no pino 2 sai no pino 6 amplificada e com sinal trocado, como eu já disse anteriormente. Nesse tipo de configuração, é obrigatório o uso de uma fonte simétrica. Para saber o ganho
ou seja, o fator de amplificação do sinal de entrada, você deve usar esta fórmula aqui. Ou seja, os dois resistores é que controlam o ganho de amplificação do CI. Então, temos R2 dividido por R1. E se você quiser saber a tensão na saída, você usa essa segunda fórmula aqui. E você terá aí a tensão de saída nesta configuração. Essa segunda configuração, também muito usada, né, chama-se configuração amplificador não inversor, porque, como eu falei antes, na entrada, que é a entrada não inversora, o sinal de entrada não é invertido aqui na saída, ou seja, na saída, a saída terá o mesmo sinal da entrada. E, novamente, o ganho é controlado tanto por R2 como por R1. Então, esta é a fórmula que você deve usar para saber o fator de amplificação do 741 nesta configuração. E essa segunda fórmula você usa para saber o valor da tensão na saída. Esta configuração chama-se oscilador. A configuração de oscilador serve para criar circuitos de clocks para os mais diversos fins. Nesse circuito, o resistor R1 e o capacitor são responsáveis pela frequência na saída. A fórmula simplificada, veja bem, esta fórmula está simplificada porque uma forma padrão, na fórmula padrão tem mais variáveis aí. Mas para circuitos que não são muito complexos, que não se exige muito precisão, esta fórmula é ideal, porque principalmente para os iniciantes e robistas, não precisam quebrar a cabeça com cálculos complexos. Na fórmula F é a frequência em Hertz, que é igual a 1 dividido pelo produto destes valores entre parênteses. R1 está em ohms e o C está em Faraday. Portanto, se o seu circuito que você for montar tiver um capacitor em nanofarad, na fórmula, para montar essa fórmula, fazer essa fórmula, você terá que passá-lo para Faraday. Esta outra configuração chama-se comparador de tensão. Na maioria dos circuitos deste tipo, a tensão de referência é conseguida ligando uma das entradas do CI entre as terminais de dois resistores, no caso aqui R1 e R2, em séries, interligando os outros terminais nos resistores, nos terminais da fonte. Então, você está vendo aqui que estes dois resistores desempenham o papel de tensão de referência, enquanto na outra entrada temos a tensão que será controlada. Como funciona isso aqui? É o seguinte: se a tensão de entrada, no caso aqui o pin 3, for maior que a tensão de referência, esta aqui, na saída do 741, haverá uma tensão bem próxima da tensão de alimentação, do positiva, no caso. Porém, se a tensão de entrada for menor que a tensão de referência, na saída haverá uma tensão próxima do 0 volts. Por ser simples, é uma configuração simples e não precisar de fonte simétrica nem de cálculos complexos, esta configuração é uma das mais usadas pelos robistas nos mais diversos tipos de circuitos, tais como sensores de movimento, sensores de luz, alarmes, controle de caixa d'água e etc. É esta configuração que será usada na maioria dos circuitos que apresentarei aqui a partir do segundo vídeo
série, exatamente por ser simples e não precisar de cálculos. E por falar em cálculos, vocês, iniciantes, não precisam se preocupar com os cálculos, porque eu já darei os valores dos componentes, os cálculos já feitos. Mas, para aqueles estudantes, técnicos, profissionais da área, aviso que conhecer os cálculos e ter domínio sobre as fórmulas das configurações do 741 é de fundamental importância. Então, você que é estudante, você que é técnico na área da eletrônica, precisa, sim, dominar a matemática e precisa, sim, conhecer e entender todas as fórmulas do 741. Já para aquele hobbyista, aquele praticante de final de semana, é algo que não é tão exigido assim. Ok. Fonte simétrica. O que é uma fonte simétrica? Fonte simétrica é uma fonte onde se tem 3 valores de tensões. Por exemplo, em uma fonte simétrica de 9 volts, temos as seguintes tensões: 9 volts positivo, 9 volts negativo e o 0 volts. Esse tipo de fonte se faz necessária em circuitos onde os valores na saída do circuito oscila entre 0 volts e o máximo positivo e o 0 volts e o máximo negativo. Então, se o seu circuito tem esta característica, você vai precisar de uma fonte simétrica. A fonte do seu computador é uma fonte simétrica. Portanto, se você tiver uma fonte dessas sem uso, ela pode ser usada nos circuitos que exija tal fonte. Também é possível improvisar uma fonte simétrica usando 2 baterias, como você está vendo aí. Basta interligá-las como está aí, e você terá aí sua fonte simétrica. Como eu falei antes, eu vou usar a configuração comparador. Nesta configuração, não se faz necessário uma fonte simétrica. Uma fonte simples é suficiente para você montar o seu circuito. Portanto, vocês não devem se preocupar no momento em adquirir uma fonte simétrica. Ok? Ok. Este foi o primeiro vídeo e, por ser o primeiro vídeo, teve mais informações técnicas. Porém, a partir do segundo vídeo, vocês terão os mais diversos tipos de circuitos, poderão montá-lo. São circuitos simples, porém práticos, que vocês poderão montá-lo facilmente aí e aprimorar o seu conhecimento na eletrônica e sobre o CI 741. Então, até o próximo vídeo. E aí, pessoal? Vocês chegaram a ver esse vídeo? Não, professor, eu não vi, não. Pois é, que eu deixei isso aqui para vocês verem lá, que é um básico do básico aí da nossa disciplina, né? Que a gente vai começar a trabalhar daqui para frente, né? Que eu queria que vocês soubessem disso aí, né? Porque não adianta eu começar a falar várias coisas, vocês têm que já vir para a aula, pelo menos, para começar a tirar dúvida, né? Não para rever o vídeo, porque aí a gente perde tempo que eu sei que muitos de vocês não tiveram tempo, ou também nem se interessaram em ver, né? Então, vou ter que mostrar de novo aqui, tá? Então, aí já fica, como vai ficar gravada essa aula aí, né? Vocês vão também
já observar que na próxima aula já vai estar esse vídeo aí disponível para vocês e vamos começar no nosso aplicativo aqui agora, tá? Deixa eu só abrir ele aqui. Estão vendo a tela aí? Sim. Tá. Esse aqui é o Workbench, né? É um aplicativo. Com o Persim. Exatamente. Ele é irmão do Persim, tá? Para quem já usou o Persim não vai ter dificuldade, não. Tá? Então Ou, igual eu estou falando, eu estou mostrando um aplicativo aqui que eu creio que seja mais básico para até aqueles que ainda não. Até aqueles que não têm familiaridade, né? Então já baixar ele e conseguir baixar ele. Quem me pediu para colocar o link dele já está lá no Moodle também, viu? No NEAD. É por isso que eu falo, vocês têm que todo dia entrar no NEAD e ver o que tem de novo lá. Inclusive, ele tem uma caixinha de marcação na lateral direita lá, que vocês podem, aquele item que você viu, aquele menu que você viu, você clica do lado, né, marcando que você já olhou para você não perder tempo com aquele ali, tá? Então, todo dia que vocês entrar no NEAD e tiver uma caixinha nova lá que não está sinalizada, é porque vocês não viram, tá? E é coisa nova, tá? Só uma forma de vocês não perder tempo com isso, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar basicamente aqui, depois vocês vão ter que pegar baixar o aplicativo, né? E eu vou colocar mais um vídeo de instrução do Workbench aqui, tá? Igual eu falei mais uma vez, que para quem já trabalha com Proteus, com ProSim, com Tinkercad, então, qualquer outro aplicativo, isso aqui é só mais um, tá? Não vai fazer diferença, tá? Então, para algumas pessoas vai ser até inútil que eu vou falar aqui, porque como ele já usa o dele, não tem problema no nosso aqui, tá bom? Só para mostrar aqui. Eu tenho aqui o meu menu, né? Meu menu do meu programa, né? O menu dele é basicamente quase igual aos outros, só que ele é bem mais simples, tá? Então, não tenho muita coisa o que acrescentar aqui no menu, tá? Você tem aí algumas funções referente o próprio aplicativo, né? Mas o básico que a gente vai verificar aqui é o quê? É abrir um novo arquivo, né? Ou abrir um arquivo já existente, ou algum circuito que você fez anteriormente, ou baixar algum circuito, né? Criar um novo arquivo, salvar, né? Ou importar, exportar quando a gente estiver trabalhando lá com algum aplicativo que você pode enviar ele para fazer o layout, ou o layout da protoboard, né? Ou, desculpa, o layout para fazer o chapeado da placa para mandar para confecção, né? Imprimir e por aí mais, tá? Eu tenho aqui uns atalhos um atalho rápido, né? Que é criar um novo layout, né? Ou abrir um já existente, tá? E gravar e imprimir. É o básico que tem quase todos os aplicativos, tá? E alguns outros aqui só vão estar disponíveis a partir do momento que você estiver trabalhando dentro da própria área de trabalho, tá? Os menus interessantes para nós aqui são esses aqui, tá? Eu tenho aqui o primeiro aqui, quando eu clico nele aqui, ele vai me mostrar o menu aqui de fontes, né? Então aqui eu tenho o meu pino terra, né? A bateria, né? Uma fonte de corrente, uma fonte AC, né? Uma fonte de tensão AC, fonte de corrente AC, né? Fonte controlada, né? Eu tenho aqui, o importante também o indicador, quando a gente está trabalhando dependendo do seu circuito, né? Igual você vai fazer aí, mais na frente, aí, dependendo do layout do seu programa, né? Do layout do circuito. Então, você pode colocar uns indicador VCC, VDD, né? Eu tenho aqui um gerador já de clock, que ele já não é um gerador de clock, ele já é o clock propriamente dito, tá? Dependendo do aplicativo que você vai fazer, da função que vai ser
setada por esse clock, então você já tem um clock propriamente dito para colocar no circuito, tá? Para quem trabalha mais aí na parte, o pessoal quem veio lá da ETB, tem um pessoal aqui da Telecom, então eu posso gerar um tipo de aplicação que eu vou inserir nessa minha aplicação, no meu circuito, um sinal AM ou um sinal FM, né? Então, ele já me gera essas frequências já determinadas, tá? Eu tenho aqui um controlador de voltagem também, controlador de corrente, né? Um gerador de sinal senoidal, triangular, né? Quadrado, tá? Eu tenho pulsos já um gerador de pulso, né? Isso aqui é mais para o pessoal lá da Telecom, tá? Que você tem a parte de PSK, FSK, né? Sinal AM, FM, tá? Então, essa parte de fonte aqui é que a gente vai utilizar, tá bom? Não vamos utilizar todos aqui, mas alguns desses aqui vocês vão utilizar, principalmente o terminal terra, né? E a fonte de alimentação, mais a fonte de tensão, para os nossos primeira aplicação. O segundo aqui, né, eu tenho um símbolo aqui do resistor, tá? Então, isso aqui são alguns dispositivos básicos, né, os miscelâneos aqui, né? Então, aqui eu tenho aqui o meu conector, porque geralmente esse Workbench, até hoje, ele tem um bugzinho velho aqui, que você puxa a imagem, ele dá uma imagem preta, mas você balança toda a tela, né? Você vem aqui na lateral aqui, ó, dá uma balançada na tela aqui, não sei que para vocês aí não aparece, mas no meu aqui aparece. Aí você consegue restabelecer a imagem normal do aparelho. Aqui o resistor, capacitor, né? O indutor, transformador polarizado, né? Então, relé, né? É um switch, né? É um switch programado, né? Um regulador controlador de tensão e outro de voltagem, né? Nossa ponte de resistor pull-up, né? O resistor variável, né? Que é o nosso potenciômetro, tá? Esse aqui é uma ponte de resistor, tá? Esse aqui é um controlador de tensão analógico, né? Um varistor, né? Um capacitor polarizado, que aqui nós temos a diferença, tá? Apesar do sinal ser igual, né? Eu tenho aqui o capacitor normal, né? Sem ser polarizado, e aqui eu tenho um capacitor polarizado. Ele não muda ele não faz aquela curva, né? Que ele deveria ser diferenciado, uma parte branca, uma parte mais preta, né? Mas eu vou com um sinal de mais aqui, tá? Só para diferenciar um capacitor polarizado de um não, tá? Aqui um capacitor variável, um indutor variável, né? Aqui é um indutor controlado por corrente, né? E aqui é um indutor com bobina magnética, né? Aqui um transformador normal, tá? O outro aqui, básico aqui de diodo, né? Eu tenho o diodo normal, o diodo de sinal, tá? É o diodo Zen, tá? O meu diodo LED, ponte retificadora, né? O meu diodo choque, o SCR, né? DIAC e o TRIAC, tá? Quando eu clico em um aqui, vamos pegar um aqui, se eu clicar no diodo e arrastar, tá? Eu tenho um diodo simples, ele me traz, tá? Ele me traz as propriedades, quando eu clico nele, ele traz as propriedades do diodo, né? E nessa propriedade eu tenho aqui um diodo ideal, né? Posso colocar qualquer um outro tipo de fabricante, né? Aqui ele chama de geral 1 e geral 2. Eu tenho vários diodos, tá? Especificado, né? Porque aí vocês vão ter que fazer o seguinte, dependendo da aplicação, vai ter que pegar o datasheet desse diodo, né? Para ver se está dentro daquela sua aplicação, se ele está respondendo, tá? Ou então, dependendo da aplicação que vocês vão fazer, vocês vão ter que ver o diodo mais adequado para aquela aplicação. E aqui, você vem aqui e pega qualquer um aqui e baixa o datasheet dele, né? Então, aqui, vamos falar aqui, Motorola 1, tá?
Então, o Motorola 1 ele tem aqui vários diodos, né? Então, você clica no diodo, quando você clica no diodo, esse diodo agora passa a ser o seu diodo da sua aplicação, tá? Aí aqui o Philips, né? Então, o Philips é a série BA. Então, dependendo da minha aplicação, eu tenho um diodo específico. Então, tem que pegar as especificações lá no datasheet do meu diodo e verificar se aquele diodo vai ser ideal para a minha aplicação, tá bom? Clico nele aqui de novo, apago, tá? Ele vai me perguntar se eu quero apagar mesmo. Próximo aqui, transistor, né? Então aqui eu tenho aqui o JT, meus transistores normal, o transistor tem aqui meus transistor FET, né? E os MOSFET, tá? Então são basicamente nossa parte de transistor que a gente tem que classificar. Daqui é a mesma coisa. Quando eu clico num MOSFET aqui qualquer, né? Ele vai me abrir, né, as propriedades desse MOSFET, né, e traz aqui um MOSFET ideal. É aquele MOSFET básico, né, para qualquer aplicação. Mas dentro desse MOSFET básico aqui, né, eu tenho aqui também o da Philips, que depende da aplicação, eu vou ter que buscar lá no datasheet, igual vocês acabaram de ver o vídeo aí, né, o datasheet, todas as informações referentes a esse transistor. Outra aqui, o meu ano aqui são meus circuitos analógicos, né? É o que a gente vai usar mesmo agora, né? Então aqui eu tenho, são meus, os amplificadores operacionais, tá? Então eu tenho uma operação, uma configuração básica aqui, um amplificador operacional de 3 pinos, ele já me traz os 3 pinos, tá? A entrada inversora, não inversora e saídas. Basicamente isso aqui, ele já considera, esse CI aqui já considera que já está tudo ligado, tá? Você não tem que fazer a ligação da fonte simétrica e mais nada, é só conectar entrada e saída, né? E você já vai ter o seu amplificador já perfeito. Eu tenho outros aqui que, esse outro segundo aqui, eu tenho que montar, eu já monto ele e já me traz o quê? O nome do meu CI, tá? E já me traz a pinagem de positivo e negativo. Então, já ele não vai funcionar se você não fizer a ligação dele. Se ele está com positivo e negativo aqui, você vai ter que instalar ele, você vai ter que instalar a fonte simétrica nele. Já o primeiro aqui, não. O primeiro já está todo configurado. Ele considera que já está tudo configurado, mais 15 volts, menos 15 volts, por aí vai. O próximo aqui, né, é o Micro A748, é um outro também, que ele, além de me trazer as configurações para colocar, interligar minha fonte simétrica, ele ainda me traz mais 2 pinos, né, que são os pinos do meu offset, tá? Então, vou ter que ligar também o offset. Então, se você colocar esse operacional aqui, vocês vão ter que trabalhar e vão ter que montar o circuito de offset, porque no primeiro ele já faz essa ligação do offset internamente, exatamente para você não perder tempo e já simular seu circuito sem ter que ter essa configuração. Mas dependendo da sua aplicação, você vai ter que colocar. O outro aqui, ele já me traz um amplificador de instrumentação, né, o AD620. Então, além disso aqui, ele me traz mais os outros terminais de ligação para fazer a alimentação da entrada e da saída do sinal do meu resistor do amplificador, do meu resistor de ganho, tá? Além dele trazer também o offset, ele vai me trazer agora o meu resistor de ganho, a entrada do meu resistor de ganho, né? E por último aqui, um outro transistor também normal, só porque esse aqui também é complexo igual o primeiro, né? Ele já me traz tudo configurado e você não tem tantas pinagens para ligar, né? Você quer fazer um circuito mais básico, né? Já com todas as configurações, esse aqui é mais ou menos igual o primeiro que a gente trabalhou aqui, ó, tá? Mas o primeiro, nós vamos utilizar sempre o primeiro porque ele é o mais básico e a gente não tem que fazer tantas ligações por enquanto, tá? Deixar para vocês fazer isso aí quando for montar um outro circuito mais complexo.
E temos o outro aqui, o nosso, a nossa outra caixinha aqui, nós temos aqui um conversor AD, conversor DAC, né? O DAC para corrente, o DAC para tensão, né? E um gerador um monoestável e o nosso famoso 5.5, tá? Todo mundo da eletrônica conhece o famoso 555, né? Então, ele serve para gerar um pulso de clock, serve para gerar uma fonte de sinal senoidal, sinal triangular, dependendo da sua configuração, tá? É muito utilizado dependendo do tipo de aplicação que você vai fazer. Então, ele está dentro dessa caixinha aqui, mixado, CIs mixados, tá? E temos circuitos digitais, né? Os digitais é para a gente trabalhar com a parte de circuito da eletrônica digital. Então, aqui eu tenho meus CIs digitais, né? A família 74, né? Então, eu tenho a família 74, a 741, a 742, a 743, 744 e a 40, né? Então, eu pego o CI e arrasto. Então, aqui dentro da 40, eu vou selecionar qual 40 que eu vou querer, né? Então, eu tenho 40 da família 40, eu tenho aí 4001, 4002, até o 4556, né? Então, são CIs, multiplexador, demultiplexador, decodificador de 7 segmentos, código BCD, tri-state, né? Então, tem vários CIs aí dentro, dependendo da sua aplicação, né? Além de ter também os flip-flop, tá? Então, depende da aplicação, eu vou utilizar qualquer um CIs desse aqui, tá? Então, ó, eu trago, ó, tem aqui, ó, o 7400, ele é um CI quádruplo, né? De portas NAND, tá? Então, é só para vocês terem uma ideia, né? Aqui, ó, eu tenho aqui o 7420, então ele tem quatro entradas NAND, né? Então, é um CI de porta NAND, daqui eu tenho um CI de porta END, né? Porta NAND, porta NOR. Então, dependendo da aplicação, eu vou puxar um CI desses e fazer o meu circuito. Então, essa aqui é a família 74. E, por último, a família 40. E aqui, mais desmiuçado, eu tenho a mesma família, só que agora é só as portas lógicas, né? Então, se eu for trabalhar agora com eletrônica digital, né, eu só tenho as portas lógicas. Ele já me traz o CI, né? Então, ele traz aqui o CI com a porta NAND, porta O, porta E, né? Bem mais simplificado. Então, eu trago aqui só a porta lógica, né? Então, eu monto meu circuito todinho aqui só com as portas lógicas, tá? Não preciso utilizar o CI, eu só uso já o componente a parte interna do meu CI, tá bom? Interligo todo mundo aí, pronto, tá? Então, isso aqui é mais utilizado lá na eletrônica digital, tá? Se você, dependendo do circuito, se for fazer, tiver que colocar alguma porta, ou só a porta, né, em vez de colocar o CI, você vai colocar o CI lá no layout, mas você vai usar algumas portas do CI, tá bom? Então, esse aqui é o nosso blocozinho de portas lógicas. O outro aqui, cadê? Porta lógica. Aqui é também dando prosseguimento à eletrônica digital, né? Mais utilizado lá na digital. Eu tenho aqui meus flip-flop JK tipo D, né? O RS, JK mestre escravo, né? Com todas as configurações, tipo D, tipo D, tipo T, né? E os multiplexador, decodificador, né? E um incrementador, né? Aritmético, né? E os flip-flop, né? Opa, deixa eu apagar aqui. Multiplexador. Então, dentro dessa família aqui, eu tenho vários outros dispositivos da mesma família. Então, aí, da mesma forma, dependendo da aplicação, né, que a gente vai utilizar dentro desse banco de dados dele aqui. É um banco de dados básico. O Proteus, o banco de dados dele é bem maior, tá? O ProSim também tem um banco de dados maior e o Isida também tem um banco de dados maior do que esse aqui. Esse aqui ele é bem básico. Aqui eu tenho alguns indicadores, né? Eu tenho aqui o meu voltímetro, amperímetro, uma lâmpada, né?
Aqui eu tenho um probezinho de LED, né? Aqui eu tenho um decodificador de 7 segmentos, né? Um decodificador de display, né? Uma buzina, uma barra gráfica, né? E um decodificador de barra gráfica, tá? Então, dependendo da aplicação também, se eu quiser colocar alguma identificação lá no meu circuito, eu tenho esses indicadores aí. Aqui também é o meu bloco de controle, né? Para quem o pessoal que fez a matéria lá com o Thiago lá de eletrônica, né? Deve ter usado muito isso aqui. Isso aqui são os blocos de controle. Então, a mesma coisa. Dependendo da função que for efetuada lá o meu circuito, eu posso montar fazer o meu bloco de controle dessa minha função da minha aplicação, tá? Vamos falar, uma função de encher uma caixa d'água, né? Colocar um relé que desliga a caixa d'água e liga e desliga a bomba e vice-versa, né? Um controle de nível. Então, eu faço um bloco de controles desse aqui, utilizando esses blocozinhos aqui. Aqui o miscelâneos, né? É quase igual o primeiro aqui de fonte, né? Ele tem aqui diodo, tenho aqui o meu disquete, né? Então, esse aqui é o meu cristal, né? Que a gente utiliza aqui o cristal para gerar um clock diferenciado para o meu circuito, também depende da aplicação, tá? Aqui eu tenho ainda uma válvula, né? Isso aqui é o que? Um triodo? Deixa eu ver aqui. Isso aqui é um triodo, né? Então, e também tem aqui para quem trabalha com fonte digital, né? Com fonte automática aí, né? Então eu tenho aqui meus book, né? Book aqui para um conversor step down, um conversor step down, step up e um buster, né? Então é lá para fonte chaveada. Pessoal que vai trabalhar com fonte chaveada e fazer algum projetinho de fonte chaveada, tá aqui o seu dispositivo. E por último, eu tenho aqui os meus instrumentos, tá? Os meus instrumentos digitais. Eu tenho aqui o multímetro, tá? Então, o multímetro aqui, ele me traz aqui algumas funções, tá? Quando eu clico nele aqui, eu tenho aqui no meu multímetro o quê? Amperímetro, voltagem, resistência, dB, tá? Eu tenho corrente alternada, corrente contínua, tá? Então, ele é basicamente isso aí, tá? Então, meu multímetro, tá? Ele tem corrente, tensão, resistência e dBs, decibéis, né? O ganho em dB, para corrente contínua e corrente alternada, tá? Aqui eu tenho a minha entrada dos meus probe negativo e probe positivo, e o displayzinho para mostrar a tensão do circuito que você esteja montando. Aqui o outro aqui eu tenho um gerador de funções, tá? Então, o que a gente também vai usar, o gerador de funções, ele está aqui, ó. Onda senoidal, onda triangular, onda quadrada. Aqui eu seto o meu ciclo, a amplitude, a frequência, né? E por aí vai. Eu tenho meu outro blocozinho aqui, dentro desse bloco, o meu osciloscópio, tá? Então, meu osciloscópio digital, o meu diagrama de Bode, né, para filtro que a gente estiver trabalhando aqui, que nós vamos trabalhar dentro da nossa disciplina, a gente vai trabalhar com os filtros. Então, aqui eu tenho o meu gerador de diagrama de Bode, né? Eu tenho aqui o outro, o gerador de palavras, né? Mas também é utilizado lá na eletrônica digital, que a gente não vai mexer aqui, tá? E o outro aqui, volta aqui. O meu analisador lógico digital, também um gerador de pulsos digital. A gente não vai utilizar dentro da nossa disciplina aqui esses camaradas que é tudo lá da eletrônica digital, tá bom? Então, esses aqui são os blocos que temos para trabalhar dentro desse aplicativo. Tá? Mais alguma coisa aqui? Não, aqui está tranquilo. Ah, sim. Aqui do lado direito, superior, eu tenho uma chave liga, desliga e o pause, tá? Então, eu faço meu circuito, tá? Simulo meu circuito aí e venho aqui na minha chave liga.
Então eu ligo ele aqui, o meu circuito fica funcionando, e aqui embaixo, né, embaixo do vídeo aí, na lateral esquerda aí, né, embaixo, eu tenho aqui o tempo, ele vai contando o tempo, né, de simulação do circuito que você acabou de colocar na tela, tá? Então esse tempo vai contando aí. Você tem a tecla de pause aqui para dar uma parada no seu circuito, na sua simulação, né, nem seu circuito, na sua simulação. Tranquilo? Alguma dúvida aí, pessoal? É bastante informação, mas acho que deu para entender. Igual eu falei, tem muita coisa que vai ser irrelevante, porque se você já trabalha com outro aplicativo, isso aqui para você não vai adiantar nada, né? Estou falando assim, para quem já tem familiaridade com outro aplicativo, tá? É só uma forma que é para quem ainda não viu, né, ou não trabalhou com nenhum aplicativo. Esse aqui é um que eu considero ele assim básico, né, bem básico mesmo, que dá para vocês fazer todas as simulações da nossa disciplina, tá? Tanto da nossa quanto da outra, se tiver algum circuito para simular, vocês vão conseguir fazer, tá? Mais alguma dúvida aí? Quem está com dúvida? Pessoal, vocês têm que falar, hein? Senão eu vou embora, tocando o barco. Pessoal, a gente vai mexer muito aí com copy alp aí, essas coisas, filtro, passa baixo, passa alto. Vai, tranquilo, isso aqui vai. Né? Tá? Exatamente. Inclusive, daqui para frente a gente vai começar a fazer as simulações, né, no circuito amplificador, e depois já vamos entrar na parte de filtros, né? Ver todos os filtros, e depois nós vamos entrar na parte de amplificador de instrumentação. Tá? Aí vai ter aqueles cálculos lá, você vai cobrar muito nas listas? Não, eu não vou. Na nossa disciplina, o interessante não é ficar se aprofundando em cálculo, né? O que me interessa aqui é que vocês saibam, bata o olho no circuito e saibam o que o circuito faz. Me interessa isso, né? Por isso que a gente vai usar o simulador, que é para vocês verem isso aí. Eu posso colocar algum cálculo mais básico, ou então já a fórmula já determinada. Então vocês têm que bater o olho e conhecer a fórmula, pelo menos para saber o que o circuito faz. Então, Quando eu assim, falar isso aí está dando tanto, conhecer. Posso tirar uma dúvida, assim? O 555, por exemplo, você tem que balancear os resistores, tem um resistor que é basicamente o que controla a frequência de oscilação e tudo, você tem que fazer uma série de cálculos. Esse tipo de coisa mais específico o senhor não vai cobrar da gente na matéria. Não, é aquele negócio. O 55, ele é um CI específico, né? Então, quer dizer, para você, o que ele faz? Ele faz um gerador de clock, né? Um gerador de pulso. Então, para você determinar qual pulso que você quer, né, se você não usar nenhum outro... aqui eu mostrei para vocês que eu tenho já um gerador de clock, né? Ele já gera um clock e eu só falo assim, ó, faz um clock para mim de subida de clock aí vamos falar aqui de 5 Hz, né? Ele já me gera um clock de 5 Hz. Se eu quiser um clock de 5 Hz lá no 55, eu tenho que pegar, tem uma fórmula básica do 55, né? Para monoestável e astável, e você vai calcular o resistor e o capacitor para chegar nessa frequência. A diferença do 55 é isso, que você manipula o que você quer que ele gera, né? Não, sim, eu entendi. Eu só dei ele de exemplo, porque eu queria saber se o senhor iria querer que a gente fizesse um cálculo específico para achar o resultado de como aquele circuito funciona, ou se o senhor só quer que a gente reconheça ele e, tipo, algo do tipo. Exato. A função nossa maior aqui é isso, mas alguns cálculos básicos, né, igual eu vou falando, o básico não é aquele cálculo que você tem que deduzir para fazer uma folha de caderno de cálculo para chegar num resultado, não. Aqui a maioria dos circuitos já tem um cálculo determinado, né? Tipo assim, eu tenho o ganho do amplificador, o amplificador operacional não inversor. Pronto. Então você já tem que saber de como é que é esse ganho. Pelo menos saber a fórmula dele, né? Que de cabeça você já começa. Mas nas aulas da frente vocês vão verificar isso aí, que vocês vão começar a calcular já de cabeça. Nem precisa de calculadora, porque você já bate o olho no circuito, você já sabe o que ele faz,
já sabe como vai ser a sua resposta, né? Então, basicamente, você só precisa de saber qual é a fórmula para chegar naquele resultado, né? Se precisar de algum cálculo, vai ser um cálculo básico mesmo, não vai ser aquele negócio de arrancar os cabelos, não, tá? E ele Tranquilo aí? vai ter algum foco? Ou vai ser Al- bem geral? O foco que eu falo algum? assim, a gente vai pesquisar só sobre inversor, não inversor, vai ter um foco específico? Ou vai Não, ser a gente todo... vai ver os amplificadores básicos, né? Que a gente vai usar, né? E o específico vai ser o amplificador de instrumentação. Mas dentro da eletrônica para equipamento biomédico, você tem que saber o amplificador de instrumentação, que é um amplificador básico nosso, né? Para a nossa área, o amplificador básico é um amplificador de instrumentação. E depois deles é os filtros, né? Filtro passa alta, passa baixa, passa faixa e o filtro NOT, né? Que são o filtro de 35 e o filtro de 60 Hz. Esses são, a nossa eletrônica é baseada nisso, tá? Para qualquer tipo de equipamento biomédico, 90% dos equipamentos, 99% dos equipamentos biomédicos usa essa configuração desses amplificadores, tá? Então, quem aprende a trabalhar com esses amplificadores operacionais aqui nessas configurações básicas, sabe como é que ele funciona, entende o circuito, todo equipamento médico tem esse princípio de funcionamento, tá? Professor, o senhor vai dar a explicação, né, de como funciona e tal, e vai voltar os exemplos para os equipamentos. A gente vai aprender calibragem, essas coisas assim. Calibrar tem uma disciplina só para calibração, né? Que eu acho que é até do Alessandro, né? Eu não sei se é o dele lá que tem a calibração, né? Aqui a gente vai ver a teoria dos equipamentos, né? Inclusive aqui o nosso é equipamento biomédico 1, então aqui é o princípio dos equipamentos. Lá no 2, né, com o Alessandro, você já tem que ver essa parte de calibração, né? Você já vê mais a fundo os equipamentos. Ele pode até perguntar para ele lá. A gente pode ver algumas coisas básicas aqui dos nossos equipamentos, né? Que eu estou tentando já trazer uma coisa mais avançada para não ficar aquele básico do básico mesmo, né? Porque senão, se vocês for ver o programa do equipamento biomédico, aí vai ver que é aspirador de pó, desculpa, aspirador cirúrgico, é, bisturi de baixa frequência, né? Coisa bem simples mesmo, né? Estetoscópio, esfigmomanômetro, então são coisas básicas mesmo, né? Quase não tem uma eletrônica, vamos falar assim, uma eletrônica muito burra, né? É um controlador de temperatura, né? Um controlador de umidade, né? Então é coisa simples. E eu estou trazendo uma coisa assim mais avançada, porque quando pegar um equipamento, vocês já sabem, se chegar um circuito, te der um esquema elétrico e um equipamento, você já sabe pelo menos começar a trabalhar no equipamento, tá? Igual eu estou falando. O princípio do equipamento médico é básico, tá? A gente vai aprender aqui, é o básico. Por isso que eu falei para vocês. O que eu quero montar com vocês, um circuito um simulador de ECG, então nele vocês vão gerar o sinal de ECG para vocês poderem ter uma visualização no monitor cardíaco e também no eletrocardiógrafo, tá? Então vocês vão montar, né, desde o início da geração da onda do complexo QRS, né, até a saída desse sinal para jogar no monitor, para verificar se o seu monitor está respondendo de acordo com o gerador, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Tá pequeno demais essa tela para vocês ou não? Tá tranquilo. Tá, né? Deixa eu montar aqui só para vocês verem aqui um circuitinho básico aqui, só para a gente ver aqui. Vocês verem como é que montam aqui. Vou colocar aqui um circuitinho básico, um circuito de LED com transistor, né? Isso aqui com certeza vocês viram isso aqui lá nas outras disciplinas. Se não viram... O flip-flop? Não, vou montar aqui um circuito aqui de uma chave eletrônica, né? Uma chave eletrônica com LED, né? Um transistor como chave, na verdade, né? Um transistor como chave.
Só para vocês verem aqui o circuito. Não vou entrar lá em detalhe da configuração, não, só para a gente ver. Então, eu pego aqui um transistor, tá? Pego um transistor aqui. Vou pegar aqui um LED, né? Vocês estão vendo como é que eu estou fazendo aí, ó. Eu pego aqui, ó, o diodo, né? Então, eu clico aqui na minha barra de menu aqui, né? E tem aqui na minha paleta aqui, ó, diodos. Aí eu venho aqui, ó, LED, né? Pego o LED, né? Vou precisar de um LED, vou precisar de um transistor, vou precisar de um LED, né? Vou precisar de um resistor também. Então, pego aqui o resistor, abro aqui, pego o resistor e arrasto o resistor aqui, tá? Eu só estou colocando na tela ainda, não estou nem interligando eles não, tá? E nem estou colocando nome em ninguém ainda não. E precisa de quê também? Precisa de uma fonte, né? Uma fonte de tensão, tá? Então, pego uma fonte de tensão e também preciso de uma referência terra, né? Então, preciso de uma referência terra também, tá? E o que mais? Tá, só isso aí. Ah, vou precisar de uma chavinha, né? Vamos colocar uma chavinha aqui, porque eu falei que é um resistor, um transistor funcionando como chave, né? Então, eu venho aqui no meu analógico aqui, né? Então, aqui eu tenho uma chavinha aqui, ó, tá? Switchzinho. Então, bota uma chavinha aqui, tá? Vamos lá ver agora. Agora a gente vai montar tudo aqui. Então, quando eu clico aqui no meu transistor aqui, ele me traz as minhas propriedades aqui, ó. Você já deve conhecer aí, né? Essa configuração do transistor aqui é o meu NPN. Ele me traz aqui as minhas propriedades, o meu transistor ideal, né? E aqui eu tenho vários outros, né? Eu tenho a série 2N, né? Tem aqui meu bipolar, aí tem vários fabricantes, né? Então tem BD, né? Então tem uma porrada de transistor aí. Então depende da minha configuração, da potência que eu vou trabalhar aí, tá? Que eu vou configurar o meu transistor para trabalhar. Então vamos colocar aqui o que é mais conhecido aí, né? O meu 546, né? O BC 546, que é um básico aí, tá? Então eu coloquei agora, o meu transistor agora é um 546, tá? O meu LED aqui, quando eu clico nele aqui, né? Propriedades, né? Ele vai me trazer propriedades, né? Aí ele fala aqui, ó, é um LED ideal, né? Um LED verde, um LED vermelho, né? Vou colocar o vermelho aqui, né? LED vermelho, né? Aqui meu terra, a minha fonte. Quando eu clico na fonte também é a mesma coisa, tá? Minha fonte eu posso mudar ela, tá? Se eu quero uma fonte 10 volts, 15 volts, 20 volts, por aí vai, tá? Vou colocar 12 volts mesmo, tá? Então eu não mudo, não faço muita mudança aqui, mas se eu quiser eu posso mudar. Posso dar um nome para ele também, né? Posso colocar o nome da fonte, né? Tá aqui V1, mas eu posso colocar o label aqui, dar o nome da minha fonte, tá? Por aí vai. Resistor, eu dou 2 cliques, né? Ele me abre também a propriedade, né? Então, o resistor eu monto ele, eu mudo ele aqui, o valor do meu resistor, né? O resistor aqui, ele já me traz de default 1K. Vamos colocar aqui um resistor aqui de quanto para ligar o LED? Deixa eu ver aqui, um resistor de, sei lá, uns 4,7, 5,6K, tá? Opa, alguma coisa está inválida aqui, porque eu acho que é porque eu coloquei vírgula, tem que ser ponto. 5,6. Aí, igual eu falo, dependendo do aplicativo, né? Cada um já tem sua particularidade. Aí ele dá uma reclamada. A gente mexe em vários aqui, aí fica dando esses pepinos mesmo. Então vamos colocar o terra aqui, né? Aqui é o meu diodo, o emissor comum, tá? Vou botar o LEDzinho aqui. Eu clico no meu LED aqui, ó, para inverter ele, ó. Eu dou um flip nele, flip horizontal, flip vertical, né? Então eu giro ele aqui, posso girar ele aqui, cadê aqui? Rotate, ó. Giro ele, dou mais um rotate nele aqui, né? Mais um aqui, né? Para ficar para cima, eu vou ligar aqui, ó, tá? Meu resistor aqui vem na base. Vou deixar aqui para depois mostrar como é que a gente faz a ligação aqui, para ficar tudo bonitinho aqui. Vou colocar essa tensão aqui, essa fonte aqui na frente, tá? Isso aqui não interfere nada não.
Aqui uma chavinha. Essa chavinha eu vou colocar lá para cá. Tá? Vou dar só uma virada nela aqui. Eu quero ela aqui junto com o resistor. Ó, pá. Aqui um terra. Terra poderia usar um para todos, tá? Mas como eu já sei que esse bicho ele tá cheio de dá uns bug velho doido aqui, né? Vou deixar aqui o meu terra bem no meio. Para ligar, eu só clico aqui, ó. Quando aparecer uma bolinha pretinha, eu vou e arrasto para onde eu quero, ó. Eu arrasto, ele já configura certinho, né? Ó, apareceu uma bolinha pretinha, né? Apareceu a outra, deixo. Apareceu uma pretinha aqui, ó. Vou e ligo aqui. Apareceu uma pretinha, ligado, tá? Então aí tá ligado aí a minha fonte de 12 volts, tá? No meu diodo, LED e no meu transistor. Então eu ligo aqui o meu coletor, minha, botar aqui para baixo, vou dar uma subida aqui. Tá faltando um resistor aqui, ó. Tem que ter um resistor aqui de coletor, né? Eu posso pegar meu resistor aqui, ó, e dar um copy nele, ó. Copy, ou então posso trazer outro resistor. Aí eu mando colar, tá? Botar um resistor aqui de coletor aqui para a gente regular essa tensão do meu LED aqui. O LED está ligado aqui diferente. Deixa eu tirar aqui. Vou rodar aqui, senão ele não vai acender não, porque ele tá invertido aqui, tá? Agora eu vou ligar meu LED. Tá? Aqui, esse resistorzinho aqui também está muito alto, não precisa desse resistor aqui. Vamos colocar um resistor aqui de mais baixinho, porque é da corrente de coletor, tá? O pessoal da eletrônica aí sabe isso aí muito bem que eu estou falando, né? Como vocês já são técnico em eletrônica, então eu não tenho que falar muita coisa, não. Você já tem que saber isso aqui. Concordam? Tá, assim, todo mundo que está na disciplina é técnico em eletrônica. Estudou eletrônica. Aonde foi que estudou eletrônica? Se estudou eletrônica, principalmente no IFB, é técnico em eletrônica. Se não é técnico em eletrônica, tem que voltar lá para o ensino médio de novo. Tá, então tá aí, ó. Aqui está nosso circuitinho montado aí, ó. Um circuito, né? Um diodo, desculpa, um transistor funcionando como chave, né? Então, dependendo da minha posição da minha chave, né? Ele vai ligar ou não o LED, né? Tá? Então, montado o circuito, né? Se tiver tudo certo, tudo ligadinho, não vai dar erro nenhum, né? Aí eu venho aqui na chave aqui, ó, e ligo, tá? Eu ligo e aqui embaixo começa a contar o tempo, ó. Tá vendo? Não sei se vocês estão observando aí, tá contando o tempo, tá? Então, aqui é o tempo de simulação, tá? Então eu venho aqui na minha chave, ó, o meu LED não acendeu, né? Não acendeu por quê? Porque a chave, o meu resistor de base não tem tensão nenhuma, eu só tenho a tensão na entrada aqui, né? E aqui eu tenho minha chave. Opa, cadê aqui? Minha chave não quer ligar? Deixa eu mudar essa chave aqui. Dar um stop aqui. Normalmente aberta, normalmente fechada. Deixa eu ver se ela muda o status aqui. E deu BO aqui. Deixa eu ver o que que deu aqui, que deu problema aqui na minha chave. Tá, deixa eu ver aqui. Corrente. Dois com três.
Tem algum problema na minha chave aqui, que não está ligando. Deixa eu ver aqui qual outro dispositivo que eu coloco aqui para mudar essa chave aqui, para ligar aqui. Deixa eu ver se tem um botão aqui. Deixa eu ver se essa aqui eu acho que vai funcionar. Cinco segundos, vamos ver se ela vai funcionar, se ela vai responder isso mesmo, 5 segundos. Desliga. Cinco segundos, é ligada. Eu vou ter que aumentar esse tempo aqui. O tempo dela está muito alto. Muito baixo, quer dizer. Vou botar aqui um segundo. Aqui, ó, na propriedade, eu tenho aqui, ó, tempo de ligado, né, e tempo de desligado, tá? Então, eu vou reduzir esse tempo aqui de ligado aqui. Vou aumentar meu tempo de... vou deixar meia aqui. Deixar zero aqui pra gente ver primeiro como é que tá. Vocês veem que ele tem um acionamento bem rápido, ó. Tá? Eu desligo, ligo de novo. Tá? Aí aqui, eu vou colocar aqui o nosso instrumento aqui, eu vou colocar aqui um osciloscópio para vocês verem, tá? Eu coloco um osciloscópio para poder ver o meu sinal, tá? Aqui eu tenho o canal 1, eu vou colocar o canal 1 aqui no meu LED. Canal 1 aqui no meu LED. E o canal 2... Não, canal 2, nem precisa do canal 2 aqui não. Vou botar um terra aqui. Depois eu vou passar o tutorial para vocês aí desse camarada todo. Para quem quiser ver o funcionamento desse cara, tá? Eu dou 2 cliques no meu display aqui, ó, tá? Aí eu venho e vejo aqui vou expandir aqui meu osciloscópio para vocês verem aqui, deixar aqui do ladinho. Então vamos lá. Aqui dá para vocês verem, ó, já correndo o tempo aqui, né? Que eu tenho o meu sinal. Deixa eu mudar aqui a cor do fio. Vou botar um fio aqui, ó. Quando eu clico aqui, eu tenho um fio
botar vermelho, tá? Aí a cor dele vai sair vermelho aqui, no meu osciloscópio, tá? Então, quando eu simular aqui, ó, tá vendo a linha vermelha aqui? Né? Então, a minha chave ligou, tá? Então, vou dar um pause aqui. Deixa eu ver se ele aciona de novo. Deixa eu puxar aqui toda essa... Porque como o tempo aqui ficou pequeno, esse LED, nesse Proteus aqui, desculpa, nesse Workbench aqui, o LED não fica piscando, viu? O bicho é meio doido mesmo, fica piscando. Tá? Mas aqui eu tenho, se vocês observar aqui, eu já tenho o sinal aqui no LED, ó. Vamos só ver aqui. Professor, se a ligação tivesse errada, ele iria acusar aí? Acusa. Eu tô tendo aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui para vocês aqui. Aqui eu tenho 15 volts, né? Cadê aqui minha tensão? Que é 0. Deixa eu só... Porque aqui meu osciloscópio, eu tenho que botar aqui. Aqui tá no automático. O canal 1 tá em DC, tá? Canal 2 também tá em DC. Canal 2 tá 0 volts. Deixa eu pegar aqui um outro instrumento aqui. Cadê aqui? Eu vou pegar um voltímetro aqui, ó. Pra gente testar a tensão aqui a tensão aqui no meu LED. Deixa eu desligar aqui, tá funcionando. Tá? Eu tô aí, ó, com... Deixa eu simular aqui. Não apareceu. Ó, quando a chave liga, eu tenho aqui a tensão no meu diodo, tá vendo? Ele tá com 11 volts, né? Então eu tenho a minha queda de tensão aqui, 12 volts da fonte, né? Então eu tenho aqui 12 volts da fonte, aqui no resistor de 470 eu tenho aí mais ou menos aí 0,99 aí de tensão aí nesse resistor, né? Então meu LED tá conduzindo, tá? Então aí ele tá conduzindo. Eu tenho uma tensão nele aí, tá? Chave tá ligada. Se eu mudar a disposição da minha chave aqui, ó, para 0, vou mudar para 0 aqui. Desliguei a chave, ó, né? Aí, desliguei a chave, qual a tensão que eu tenho agora aqui? A tensão que eu tenho agora é 49,5 microvolt, né? Então, quer dizer, não tenho nada, meu LED não está conduzindo, que ele só conduz com 0,7, né? Entendeu? Então, agora apareceu uma tensão aqui, né? Já lá no meu dispositivo, no meu LED. Mas essa tensão aqui é a queda de tensão que eu tenho em cima do meu resistor. Do meu resistor, pegar aqui uma fonte aqui, ó. Vamos colocar a fonte aqui, um outro multímetro aqui, no meu resistor aqui, ó. Deixa eu só mudar aqui. Deixa eu inverter esse cara aqui. Simular aqui. Eu tô aí, ó, com 0,99
0,29 microvolt em cima do resistor. Tá? O transistor está funcionando como uma chave aberta agora. Tá? Quando eu fecho a chave aqui, ó, vou botar aqui um tempo aqui para ela. Simular aqui, ó. Fechou a chave, tá vendo? Aqui eu tenho um pulso na hora que fechou a chave. Aí eu já tenho tensão aqui, ó. 11,10 no LED e 888, quase um volt aí no meu resistor de 470. Tá? Só para mostrar para vocês. Então, ora ele é uma chave aberta, ora é uma chave fechada. Então, aí dá para vocês verem a simulação todinha do nosso camarada. Mas isso é só uma das possibilidades que a gente pode ver, tá? Então, dependendo, igual eu tô falando, dependendo do aplicativo que vocês tiverem, vocês podem montar qualquer circuito lá, vocês vão ter também todas as funcionalidades. Aqui eu tenho voltímetro, tenho o amperímetro, tenho o osciloscópio, né? A forma reduzida do osciloscópio, né? Deixa eu mudar aqui de novo. Eu tenho a forma reduzida do osciloscópio, tenho a forma expandida dele, tá? Então, dependendo do aplicativo, ele também tem essas funcionalidades. Esse aqui eu acho mais simples porque não tem muita coisa para fazer nele, navegar nele para chegar a montar o seu circuito. É só arrastar, colocar e interligar os pontos, né? Ele é bem simples. Tá bom? Então é isso aí para vocês verem. Aí o que acontece? Eu deixei lá no mudo, tá? Eu coloquei lá no mudo para vocês um link que vocês podem baixar esse aplicativo, tá? Então lá vocês vão ter toda a funcionalidade dele, né? E depois eu vou colocar também mais uns vídeos lá para vocês de utilização dele. Para aqueles que ainda não têm, né? Quem já tem, pode usar o que você tem mesmo para fazer a simulação. Não tem problema, não. O importante é ter um aplicativo para poder trabalhar. Certo? Dúvida? Ninguém tem dúvida? Então o negócio tá bom demais, viu? Igual eu falo, ou todo mundo fala, ou se tá todo mundo calado, ou tá todo mundo com dúvida, ou tá todo mundo entendendo tudo. Um dos dois. Tá tranquilo, até porque assim, o senhor mostrando para nós aí dá para saber verificação de defeito, dá para entender quando é que está conduzindo, quando não está conduzindo. Uhum. Quando o MOSFET está queimado, aí